Então, aceite aí. Que benefício que esse processo todo que a gente passou juntos gerou em favor da sua empresa? Assim, eu acho que a empresa, antes de mais nada, ela tinha uma ferramenta despreparada para a gestão dela, né? Então não fazia sentido na consultoria a gente está tratando a empresa se o problema principal estava no piloto. Então, depois de trabalhar as questões do piloto, o piloto consegue fazer os ajustes da empresa, né? E eu acho que esse é o benefício principal, porque ele consegue enxergar e tratar os problemas, é o que tem acontecido. Então, existiam problemas de diversas naturezas, mas hoje o piloto os próprios problemas vem tratando cada um deles para depois poder agir na empresa. Boa. E como é que eram os conflitos antes na empresa e como é que eles funcionam agora? Sem maquiagem, a realidade mesmo. Mesmo em relação à situação atual, se continuar tendo, que seja. Então, tinham alguns problemas. Tinha problema de todas as naturezas, mas, por exemplo, quando a gente começa a ter um autoconhecimento e se autorresponsabilizar por situações que acontecem na empresa, a gente começa a perceber que tem alguns problemas que simplesmente existem porque a gente deixa ou quer que. Então, quando a gente passa a ter essa autorresponsabilidade, a gente começa a tomar ações. Então, assim, se tinham funcionários que traziam problemas para a empresa, eu comecei a perceber que fazer os questionamentos certos, né, de por que aquilo está acontecendo e tal, e aí a gente chega na resposta. Algumas delas, em alguns casos, depende de uma tomada de decisão mesmo. Aquele cara ali tem que sair. Esse problema existe porque eu permito que exista. Então, se não é um problema tratável, e é o caso, por exemplo, de tirar a pessoa, a gente vai tirar a pessoa, parar de ficar se ocupando com aquilo ali, entendeu? Meio que se divertindo, se iludindo, procurando uma ocupação para a gente, ele elimina o problema e acabou, entendeu? Então, isso para todas as áreas. Então, se, por exemplo, eu esqueci de pagar um boleto porque eu sou desorganizado e ele venceu, eu não sabia, vem, mais uma vez, a autorresponsabilidade na questão, as perguntas certas, entendeu? Por que aquilo aconteceu? Como é que se faz para não acontecer? Começar a tratar os problemas na causa e é isso aí, bola para frente. Precisa de uma ferramenta, de um sistema de gestão financeiro para estar me alertando dos boletos. Pronto, essa é a solução. Não tem dinheiro para esse sistema, vão procurar um mais barato e aí vai. Por aí. Eu lembro quando a gente começou a conversar, a situação da empresa não estava nada boa. Pelo Sim. menos era o seu relato em relação às finanças, à gestão, ao relacionamento com alguns funcionários, com o sócio. E o que é que você acha que mudou na perspectiva de existência da empresa? Se eu te perguntasse isso um ano atrás e perguntando agora. Primeiro, um ano atrás, para onde é que você acha que você estaria caminhando há um ano Então, atrás, sem essa intervenção? Mais uma vez eu volto para a questão da minha maturidade em relação a isso. Vamos falar, por exemplo, da vida pessoal. Se na vida pessoal eu vivo um relacionamento abusivo, né? Eu tenho que fazer os questionamentos por que aquilo está acontecendo e tomar a empresa vivia em uma situação muito ruim, especialmente por essas situações de, às vezes, ela se permitir num relacionamento abusivo com os clientes. Então,
a empresa se relaciona com outra empresa também. Então, se a empresa se permite estar trabalhando num lugar onde não é uma relação ganha-ganha, onde é uma relação que apenas só está bom para o cliente quando você está destruído, então a gente tem que passar a entender o que é que está acontecendo e por que eu estou me aceitando essas relações da minha empresa com outras empresas. Então, passei por um processo de autovalorização, visualizar o que é que eu tenho como solução para as empresas, né? E quais são a categoria do tipo de empresa que me quer apenas para se aproveitar de mim, e comecei a dizer não para essas oportunidades, entendeu? Que na verdade não eram oportunidades, eram problemas disfarçados de oportunidades. Então, passei a dizer muito não, e visualizar qual é o objetivo da gente e se essas relações estão alinhadas com o objetivo da gente. Quando a gente começa a fazer esses questionamentos em todas as relações entre empresa, entre diretores da empresa, da nossa com diretores da outra, relacionamento de funcionários e tudo mais, quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente vai meio que trilhando um caminho de sucesso. Então, passou muito por esse processo aí, de se valorizar, né, e de estar nas relações empresariais que estão alinhadas com o nosso futuro. Então, eu parei muito de trabalhar para a construtora, porque sempre as relações eram sempre ruins. Então, como diria Einstein, tolice é fazer as coisas da mesma forma e esperar resultado diferente. Então, seria muita coincidência. Parei de trabalhar bastante para a construtora e passei a trabalhar especialmente para clientes finais. E aí eu tenho hoje margem de lucro maior, relacionamento melhor, entendeu? Percebo uma valorização, né? De quebra eu ganho, eu até acabo satisfazendo também os ganhos indiretos, que não devem ser o foco, mas assim, não tenho mais uma sensação de menosprezado pelos clientes. E além de me menosprezarem, me deixavam em situação de prejuízo, né? Aí mudamos esse cenário. Nossa. É isso aí. Você falou algumas vezes em maturidade ou em processo de amadurecimento. Qual o principal ganho que você pessoalmente teve com o seu amadurecimento na prática, assim? E qual o principal ganho que a sua empresa teve com o seu amadurecimento? Tá, cortou aí. Não ouvi tua pergunta. Pronto, eu vou de novo. Já encaminhando para o final, não quero me alongar mais muito, não. Você falou umas 4 vezes a palavra amadurecimento, ou maturação, enfim. Então, quais os principais ganhos, ou qual o principal ganho que você nota que você teve pessoalmente nesse processo de amadurecimento? E qual o principal ganho que a empresa teve com o seu amadurecimento? De forma concreta, a forma mais concreta possível. Um exemplo prático. Eu acho que o meu maior benefício foi conseguir botar as coisas no trilho, porque não estava visualizando a minha vida olhando no sentido correto, olhando para frente, olhar para o futuro e olhar para o progresso e realizar sonhos. Eu estava simplesmente vivendo um dia após o outro e estava buscando fugas, entendeu? De uma vida que não estava legal. Então, colocar as coisas nos eixos, apertar os parafusos, reconfigurar o sistema e fazer trilhar na direção correta me fez voltar a sonhar, me fez perceber na prática que eu voltei naquele flow de realização, uma realização, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E aí vem. E para a empresa, foi a mesma coisa, porque a empresa hoje tem seus projetos, ela tem coisas a realizar também. Então, ela visualiza, ó, preciso de uma ação, pronto, qual é o caminho, onde eu estou, para onde eu vou, qual é o caminho, qual é a ferramenta, vamos botar em ação e com consistência, e chega lá e depois tem outro desafio, e por aí vai. Então,
da mesma forma, na minha vida pessoal, segue na empresa. E esses são os benefícios da gente. É botar as coisas nos trilhos e seguir no caminho que tem que seguir, com a vida alinhada com o que a gente quer para si e nossa essência. Tá, e a última pergunta. Qual o valor que esse processo teve e tem para você e para a empresa? De que modo? Deixa eu pensar como é que a gente pode ser mais específico em relação a isso. Você investiu uma quantidade de dinheiro e uma quantidade de energia e de decisões ainda maior do que a quantidade de dinheiro. De que modo você vê a relação de custo-benefício entre o que você investiu, pensando dessa forma macro, e o que você ganhou e vem ganhando? Eu acho que o benefício é incalculável. E acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de visualizar o quanto vale a pena esse investimento financeiro e de energia, se todo mundo tivesse essa noção, ia ter desejado ter implementado isso, porque não tem cálculo para fazer. O benefício é infinitamente superior ao investimento. E é essa a visão que todo empresário tem quando se pensa em fazer investimento. Quando e quanto se tem de retorno. Então, é incalculável o benefício. E se você pudesse calcular de forma proporcional, pensando no retorno, no faturamento da empresa do ano anterior e esse ano que se passou depois desse processo, o quanto de faturamento, o quanto de perspectiva que a empresa, não sei como é que calcularia isso, mas, enfim, só buscando algo mais concreto, específico. Eu acho que se eu pudesse assim quantificar, eu acho que o benefício que o processo teve, falando assim financeiramente, em um ano após a implementação, se eu fosse quantificar, no mínimo, umas 50 vezes o retorno do investimento só no primeiro ano. Eu acho que é o que é possível. Show de bola. Vou encerrar a gravação aqui.